Celestinado de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Ao entrar no carro, cerca das 4 horas da manhã, Delfina trazia consigo uma preocupação grave, que eram ao mesmo tempo duas. Isto pede alguma explicação. Voltemos à primeira valsa. A primeira valsa que Delfina executou no salão do coronel foi um puro ato de complacência. O irmão dela apresentou-lhe um amigo, o bacharel Soares, seu companheiro de casa no último ano da academia, uma pérola, um talento, etc. Só não acrescentou que era dono de um rico par de bigodes, e aliás podia dizê-lo sem mentir nem exagerar nada. Curvo, gracioso, com os bigodes espetados no ar, o bacharel Soares pediu à moça uma roda de valsa. E esta, depois de 3 segundos de hesitação, respondeu que sim. Por que hesitação? Por que complacência? Voltemos à primeira quadrilha. Na primeira quadrilha, o pai de Delfina fora outro bacharel, o bacharel Antunes, tão elegante como um valsista, embora não tivesse o rico par de bigodes, que ele substituía por um par de olhos mansos. Delfina gostou dos olhos mansos. E como se eles não bastassem a dominar o espírito da moça, o bacharel Antunes juntava a esse mérito de uma linguagem doce, canora, todas as seduções da conversação. Em poucas palavras, acabada a quadrilha, Delfina achou no bacharel Antunes os característicos de um namorado. Agora vou sentar-me um pouco, disse-lhe ela depois de passar alguns minutos. O Antunes acudiu com uma frase tão piegas que não a ponho aqui para não desconcertar o estilo. Mas realmente foi coisa que deu à moça uma ideia avantajada do rapaz. Verdade é que Delfina não tinha o espírito muito exigente. Era um bom coração, excelente índole, educada a primor, amiga de bailar, mas sem largos horizontes intelectuais. Quando muito, um pedaço de azul visto da janela de um sótão. Contentou-se, portanto, com a frase do bacharel Antunes e sentou-se pensativa. Quanto ao bacharel, ao longe, defronte, conversando aqui e ali, não tirava os olhos da bela Delfina. Gostava dos olhos dela, dos seus modos, elegância, graça. É a flor do baile, dizia ele a um parente da família. A rainha, emendou este. Não, a flor, temou o primeiro, e com um tom adocicado. Rainha dá ideia de domínio e imposição, ao passo que a flor traz a sensação de uma celeste embriaguez de aromas. Delfina, logo que teve notícia desta frase, declarou de si para si que o bacharel Antunes era um moço de grande merecimento e um digníssimo marido. Note-se que ela partilhava a mesma opinião acerca da distinção entre rainha e flor. E, posto a aceitar-se qualquer das duas definições, todavia achou que a escolha da flor e a sua explicação eram obra acertada e profundamente sutil. Ora, em tais circunstâncias, é que o bacharel Soares pediu-lhe uma valsa. A primeira valsa era sua intenção dá-la ao bacharel Antunes, mas ele não apareceu então, ou porque estivesse no buffet, ou porque realmente não gostasse de valsar. Que remédio senão dá-la ao outro? Levantou-se, aceitou o braço do par, ele cingiu-lhe delicadamente a cintura, e eles no turbilhão. Pararam daí a pouco. O bacharel Soares teve a delicada audácia de lhe chamar Sílfide. Na verdade, acrescentou ele,
é valsista de primeira ordem. Delfina sorriu, com os olhos baixos, não espantada do cumprimento, mas satisfeita de o ouvir. Deram outra volta, e o bacharel Soares, com muita delicadeza, repetiu o elogio. Não é preciso dizer que ele a aconchegava ao corpo com certa pressão respeitosa e amorosa ao mesmo tempo. Valsaram mais, valsaram muito, ele dizendo-lhe coisas amáveis ao ouvido, ela escutando-o corada e delirante. Aí está explicada a preocupação de Delfina, aliás duas, porque tanto os bigodes de um como os olhos mansos do outro iam com ela dentro do carro às 4 horas da manhã. A mãe achou que ela estava com sono, e Delfina explorou o erro, deixando cair a cabeça para trás, cerrando os olhos e pensando nos 2 namorados. Sim, 2 namorados. A moça tentava sinceramente escolher um deles, mas o preterido sorria-lhe com tanta graça que era pena deixá-lo. Elegia então esse, mas o outro dizia-lhe coisas tão doces que não mereciam tal desprezo. O melhor seria fundi-los ambos, unir os bigodes de um aos olhos de outro e meter esse conjunto divino no coração. Mas como? Um era um, outro era outro, ou um ou outro. Assim entrou ela em casa, assim recolheu-se aos aposentos. Antes de se despir, deixou-se cair em uma cadeira, com os olhos no ar. Tinha a alma longe, dividida em 2 partes, uma parte nas mãos de Antunes, outra na de Soares. 5 horas. Era tempo de repousar. Delfina começou a despir-se e despentear-se lentamente, ouvindo as palavras do Antunes, sentindo a pressão do Soares, encantada, cheia de uma sensação extraordinária. No espelho pareceu-lhe ver os 2 rapazes e involuntariamente voltou a cabeça. Era ilusão. Enfim rezou, deitou-se e dormiu. Que a primeira ideia da donzela ao acordar fosse para os 2 pares da véspera, nada há que admirar, desde que na noite anterior, ou velando ou sonhando, não pensou em outra coisa. Assim ao vestir, assim ao almoçar. Fifina ontem conversou muito com um moço de bigodes grandes, disse uma das irmãzinhas. Boas, foi com aquele que dançou a primeira quadrilha, emendou a irmã. Delfina zangou-se, mas vê-se que as pequenas acertaram. Os 2 cavalheiros tinham tomado conta dela, do seu espírito, do seu coração, a tal ponto que as pequenas deram por isso. O que se pergunta é se o fato de um amor assim duplo é possível. Talvez que sim, desde que não haja saído da frase preparatória, inicial. E esse era o caso de Delfina. Mas, enfim, cumpria escolher um dele. Devine-se tuper et choisisse Toulouse. Delfina achou que a eleição não era urgente e fez um cálculo que prova da parte dela certa sagacidade e observação. Disse consigo que o próprio tempo excluiria o condenado em proveito do destinado. Quando eu menos pensar, disse ela, estou amando deveras ao escolhido. Escusado é acrescentar que não disse nada ao irmão, em primeiro lugar porque não são coisas que se digam aos irmãos, e em segundo lugar porque ele conhecia um dos concorrentes. Demais, o irmão, que era advogado novo e trabalhava muito, estava nessa manhã tão ocupado no gabinete que nem veio almoçar. Está com gente de fora, disse-lhe uma das pequenas. Quem é? Um moço.
Delfina sentiu bater-lhe o coração. Se fosse o Antunes. Era cedo, é verdade, 9 horas apenas. Mas podia ser ele que viesse buscar o outro para almoçar. Imaginou logo um acordo feito na véspera, entre duas quadrilhas, e atribuiu ao Antunes o plano luminoso de ter assim entrada na família. E foi devagarinho até a porta do gabinete do irmão. Não podia ver de fora. As cortinas ficavam naturalmente por dentro. Não ouvia falar, mas um ou outro rumor de pés ou de cadeiras. Que diabo! Teve uma ideia audaciosa. Empurrar devagarinho a porta e espiar pela fresta. Fê-lo. E que desilusão! Viu ao lado do irmão um rapaz seco, murcho, acanhado, sem bigodes nem olhos mansos, com o chapéu nos joelhos e um ar modesto, quase pedinte. Era um cliente do jovem advogado. Delfina recuou lentamente, comparando a figura do pobre diabo com a dos dois concorrentes da véspera e rindo da ilusão. Por que rir? Coisas de moça. A verdade é que ela casou daí a um ano justamente com o pobre diabo. Leiam os jornais do tempo. Lá está a notícia do consórcio, da igreja, dos padrinhos, etc. Não digo ano, porque eles querem guardar o incógnito, mas procure que hão de achar. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com